Amém, irmãos. Bom dia. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sempre gosto de começar a mensagem lendo um hino, né? E o hino 139 fala: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, à raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Nisso está baseado o que nós vamos falar hoje. O grande mandamento. Está lá em Marcos, no capítulo 12, versículos 28 ao 34. E também a gente encontra o mesmo texto lá em Mateus 22, de 34 ao 40. Nós estamos vendo a harmonia dos evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, descrevendo a estadia do Senhor aqui na terra, nos seus 3 anos e meio, cada um mostrando a sua peculiaridade. E hoje eu vou falar dessa questão do grande mandamento que está lá em Marcos. Fazendo um contexto para os irmãos, nós temos visto nessas últimas mensagens que o Senhor está se preparando para o dia da sua morte, para o dia da sua entrega e para o dia da sua crucificação. O Senhor está se preparando para o seu serviço de redenção. É o que está relatando lá em Marcos, no capítulo 11 e no capítulo 12. E com relação a esse relato, eu acho interessante que essa preparação tem tudo a ver com o que os israelitas faziam no Velho Testamento. Quando eles iam fazer uma oferta ao Senhor com relação ao pecado, aquele que ia ser ofertado, que era o animal, ele tinha que ser examinado minuciosamente. E se não encontrasse nenhuma falha, ele era oferecido ao Senhor, como perdão aos nossos pecados. Da mesma maneira, o Senhor, se preparando para o seu serviço de redenção, quando ele entra em Jerusalém, tudo é preparado, conforme a vontade do Senhor. Ele prepara o ambiente e ele é provado. Com relação à preparação, o Senhor é que promoveu todas as situações, como nós já vimos nas mensagens anteriores, para que judeus, saduceus, escribas, religiosos, quisessem realmente enfrentar o Senhor, derrotar o Senhor e matar o Senhor. Não foram eles que fizeram porque quiseram, mas o Senhor é que preparou isso. O Senhor preparou todas as coisas. E quando ele entra em Jerusalém, acontecem algumas situações, que nós já vimos aí anteriormente, eu vou repassar por elas rapidamente. A primeira coisa, quando o Senhor entra lá com os discípulos, ele está caminhando com os discípulos e ele, com fome, vê uma figueira e se aproxima dessa figueira para poder comer. A figueira é bonita, a figueira é frondosa, verde, mas quando ele chega lá, não tem frutos. O que significa isso? Os irmãos já compartilharam. A figueira representa a nação de Israel. Bela, bonita, frondosa, com os serviços, né, com os holocaustos, o templo funcionando, as pessoas indo, mas era algo de aparência. Porque fazia 400 anos já que o Senhor não falava com ninguém mais de Israel. 400 anos que a palavra do Senhor não era falada. Então tudo aquilo que eles faziam, não tinha nada de errado com o serviço, mas estava tudo de uma maneira aparente. Não tinha frutos. E uma outra situação que foi falada, quando o Senhor chega, ele entra no templo, olha a situação do templo, mercadores, cambistas, vendas, como se fosse um negócio, e o Senhor faz a purificação do templo. Essas duas situações, tanto a da figueira quanto a da purificação do templo, os judeus estavam perto. Os judeus viram ele fazer isso. Os judeus sabiam que ele estava falando deles mesmos, que aquela nação era uma nação vazia, que fazia as coisas externamente, mas o coração deles não tinha amor, não tinha nenhum tipo de
respeito com relação ao Senhor. E isso irritou eles. E assim o Senhor estava preparando o caminho para que ele fosse provado e no final fosse morto. E aí o Senhor, ele é posto à prova. Ele é posto à prova e ele é examinado. E eu vou pegar na sequência, a partir do capítulo 11, quais são essas provas. A primeira, quando ele passa pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Eles questionam a autoridade do Senhor. De onde vem essa autoridade? Aí o Senhor responde eles com uma outra pergunta. Eu respondo, de onde vem a minha autoridade, se vocês falarem para mim se o batismo de João é do céu ou é de homens. O Senhor botou eles numa sinuca. Eles não podiam responder nem que era do céu e nem que era do homem. Porque se fizesse isso, eles entravam em contradição. E o Senhor derrotou eles nessa primeira provação. Logo em seguida, o Senhor mostrou para eles que a nação de Israel, para quem o Senhor veio, não quis ele, por meio da parábola da vinha ou dos lavradores maus. Eles mataram o Senhor que veio. Eles mataram o Senhor e não quiseram o Senhor. Tudo isso fez com que os religiosos se enfurecessem cada vez mais. Ao invés deles se arrependerem do Senhor estar falando aquilo, eles ficaram com raiva. A segunda vez que o Senhor é posto à prova é pelos fariseus e pelos herodianos, que está lá em Marcos 12, 13 a 16, com relação à questão do tributo. E aqui, irmãos, eu queria fazer algumas considerações, que eu acho que é importante a gente saber. Fariseus e herodianos. Fariseu, no hebraico, é o parash, que significa separar, dividir, ou um povo separado. Eles eram um povo separado da política, das impurezas e dos costumes gentios e mundanos. E a principal característica deles, observância rígida da lei escrita e oral. Ou seja, os fariseus eram os religiosos. Herodianos era um grupo político judeu, sem motivação religiosa, simpatizantes à causa de Herodes Antipas. Daí vem o termo herodianos, aqueles que estavam com Herodes. Eles apoiavam, irmãos, a dominação romana na Palestina, serviam a Herodes, eram ferrenhos perseguidores ao, entre aspas, movimentos subversivos. O que era o movimento subversivo para eles? Aquilo que ia contra o que eles pregavam. Defendiam o pagamento de impostos ao imperador. Os herodianos acreditavam que Herodes era uma espécie de Messias, porque ele era um salvador que traria bênçãos para a terra judaica e colocaria eles a favor do império. Eles se concentravam em objetivos políticos. Então nós temos os fariseus, que eram religiosos, os herodianos, que eram políticos, e eles eram opostos entre si, exceto num ponto. Os fariseus, eles aceitavam os romanos como parte do castigo divino. Para eles, Roma afligia os judeus, a plebe judeia, porque eles não seguiam os mandamentos conforme eles seguiam no templo. Por isso eles eram afligidos. Então, eles aceitavam isso. E os herodianos aceitavam os romanos também, pela estabilidade social que isso promovia a eles. Vantagem política e vantagem social. E o que eles fizeram, irmãos? Eles se uniram. Eles eram opostos, mas eles se uniram. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor Jesus era o verdadeiro herdeiro legítimo do trono. E eles viram isso. E eles não queriam abdicar do poder deles. Eles se sentiram ameaçados. O verso 12 de Marcos, capítulo 13, fala: e enviaram alguns fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Adversários se uniram para ir contra o Senhor.
acusando tanto na questão religiosa quanto na questão política, mas o Senhor derrotou eles também nessa segunda prova. O verso 17, após eles questionarem o Senhor com relação a isso, 12 e 17, com relação ao tributo, né? Se devia ou não pagar imposto a César. Ele respondeu, disse-lhes Jesus então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Cada vez que ele era aprovado e ele derrotava, por meio da palavra, por meio da sua sabedoria, mais pessoas se admiravam dele. E aí vem a terceira prova, que são os saduceus. Com relação à ressurreição. Bom, os saduceus, está lá em Marcos 12, 18 a 27. Os saduceus eram um grupo religioso político. Eles eram os dois. Eles eram religiosos e políticos. Eles eram rígidos na interpretação da lei. E eles eram céticos, porque eles duvidavam de tudo, em especial com relação à crença, à ressurreição dos mortos. Eles eram uma seita judaica. E a origem deles era da classe sacerdotal de Zadok, sumo sacerdote nos templos de Salomão. Daí o nome saduceu. Os seus estudos, o que eles estudavam, eram basicamente os 5 livros, a Torá, considerando aqueles livros a única fonte de autoridade escrita que eles podiam confiar. Eles tinham influência e os maiores cargos no templo. Mantinham uma relação próxima com o governo romano para preservar a, entre aspas, ordem social, desde que beneficiasse a eles. E o Senhor, após eles questionarem com relação à ressurreição, mas como eles não sabiam nada sobre isso, o Senhor falou para eles no verso 12 e 24. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Questionaram o Senhor numa coisa que não tinha nada a ver. E aí, irmãos, segue agora o trecho de Marcos 12, 28 a 40, que é a quarta prova do Senhor, que são os escribas. Eles vão questionar o Senhor com relação ao grande mandamento. Quem eram os escribas, irmãos? Os escribas, eles eram aqueles copistas que registravam por escrito todos os documentos. Documentos legais, documentos históricos, informações comerciais, administrativas e, principalmente, as escrituras. Então você imagina naquele mundo antigo, onde o analfabetismo era grande, pessoas que sabiam ler e que sabiam interpretar o que estavam lendo, eram pessoas muito importantes, consideradas altas na questão social, política e religiosa. No Velho Testamento, a gente tem 2 escribas, né, que foram importantes. Um deles, Baruque, trabalhava lá para o profeta Jeremias, está lá em Jeremias 36, 32. E Esdras, que além de escriba, era sacerdote, era doutor na lei, e ele foi o que liderou o avivamento judaico quando o povo voltou do exílio da Babilônia. E no Novo Testamento, os escribas eles eram responsáveis por ensinar a lei ao povo e a sua interpretação. E aí temos um problema, irmãos, porque apesar de eles conhecerem muito bem todo o Velho Testamento, às vezes eles se influenciavam e deixavam levar mais pelas regras, pelas tradições, do que ensinar a pura e perfeita lei de Deus. Então eu vou começar a ler agora os versículos, irmãos, de Marcos 12, a partir do 28. Eu vou lendo versículo a versículo e vou tentar comentar cada um deles. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? Dos 10,
ele perguntou, qual o principal? Queria saber um. E eu quero comentar algumas palavras. A primeira palavra é ouvido, tendo ouvido. Na verdade, a tradução ideal aqui seria tendo percebido. Tendo percebido. O que isso significa, irmãos? Que esse escriba, apesar de ser um religioso, ele estava atento ao que o Senhor estava falando, irmãos. E por estar atento, ele viu como Jesus tinha respondido bem. Irmãos, a gente sempre tem ouvido na palavra, principalmente Apocalipse, o Senhor falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos aprender a ouvir, irmãos, não apenas escutar, ouvir. Ouvir, compreender, entender. O Senhor está falando, irmãos, o Senhor ainda está falando, como o Diniz falou antes da reunião, o Senhor não voltou ainda. Ainda não. Então, vamos ouvir o que o Senhor tem falado, vamos prestar atenção no que o Senhor tem falado. E esse escriba, ele ouviu, ele viu e ele respondeu. Falou que o Senhor tinha respondido muito bem. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que o Senhor citou aqui na resposta foi um texto do Shema, ou Shema, da tradição judaica. Eles liam essa passagem que está lá em Deuteronômio no capítulo 6, de 4 a 5. Eu vou ler para os irmãos aqui, e os irmãos vão ver que tem uma diferença. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós perceberam a diferença com relação a Marcos? Aqui, eles não citam a palavra entendimento. Mas lá, o Senhor fala lá em Marcos, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Algumas palavras-chave aqui que eu encontrei, irmãos. O Senhor é o único Senhor. Único, a palavra no hebraico é echad, significa uma unidade. Vem do radical achad, que quer dizer juntar, coletar, unificar, unir, formando um. Irmãos, o nosso Deus é um. É aquele que cria todas as coisas, é aquele que governa todas as coisas, é aquele que redime todas as coisas. O nosso Deus é o Pai, o nosso Deus é o Filho, o nosso Deus é o Espírito. Assim como o homem, criado por ele, a sua imagem e a semelhança, com corpo, com alma e espírito, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem, é um ser, não 3 seres. Mas ele é um ser com os elementos físicos, emocionais, espirituais. Da mesma maneira, o Senhor é um. É o Pai, é o Filho e é o Espírito, num só ser. Então, o 29, Deus é o único Senhor. A palavra entendimento, que aqui em Marcos aparece e não aparece lá em Deuteronômio. Dianoia significa pensar através de. Compreender, discernir, meditar, refletir, perceber, usar a faculdade de pensamento. Isso quer dizer, irmãos, que amar requer entendimento, fé e razão. Tem que existir uma disposição mental, mas guiada pelo Espírito. A fé não é só eu tenho fé. Mas o Senhor usa a nossa razão no Espírito para compreendermos o Senhor. Irmãos, amar é com o coração, com a alma, com entendimento e com força. E quando fala força aqui, irmãos, é força física, esforço.
o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Esforço, eu preciso me esforçar para amar o Senhor. Porque o meu corpo não quer amar o Senhor. Verso 31. Então o Senhor falou que o primeiro mandamento, Deus é único, amará o Senhor Deus, é o único Deus. O segundo, o fariseu pediu um só, o Senhor está falando o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Por que o Senhor falou os dois? Porque esses dois mandamentos, na verdade, são um só. Não tem como você cumprir um e não cumprir o outro. Não cumprir o primeiro e deixar o segundo, não fazer o segundo e cumprir o primeiro. Não tem como. Ou você cumpre os dois ou você não cumpre nenhum deles e toda a lei. Lá em 1 João, Senhor Jesus, 1 João 4, 20 e 21, fala assim: se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Romanos 13, 8 a 10. O título aqui da passagem é: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal com o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lucas 10, 25 a 28. E depois o 36 e o 37. É a parábola do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isso respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Irmãos, Jesus, ele não trata o amor como um sentimento. Amar é um mandamento. Irmãos, amar é um mandamento. Por isso, eu tenho que amar, inclusive, aqueles que me odeiam. Por quê? Porque o amor envolve perdão. O amor de Deus requer também comprometimento. Tem duas passagens no Velho Testamento, Saul e Davi. Saul, ele estava numa situação que ele estava em guerra. E aí ele, ao invés de confiar no Senhor, foi lá e consultou uma vidente. Por causa disso, ele abriu mão da presença do Senhor. Ele escolheu manter o seu reinado terreno, manter sua monarquia, ao estar na presença de Deus e confiar em Deus. Davi, ele naquela situação com Batseba, que ele pecou, adulterou, matou, quando ele foi repreendido pelo profeta, falou para ele: você pecou. Ele abriu mão de tudo. Ele falou: eu entrego minha coroa, eu rasgo minhas vestes reais, eu entrego o reino, eu entrego até meu filho ao Senhor. Mas
longe de mim perder a presença de Deus. Ele abriu mão de tudo. Lá em Salmo, isso está descrito lá no Salmo 51, eu vou ler só um versículo, irmãos. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Cria em mim um coração puro. Ele falou, Senhor, eu prefiro perder tudo, menos a tua presença. Por isso eu repito, o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento e o amor requer comprometimento. Verso 32 de Marcos. Disse-lhe o escriba, depois que o Senhor respondeu esses 2 mandamentos, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, é com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Deuteronômio, ele está citando, na verdade, aqui uma passagem de Deuteronômio, 4:39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo da terra, nenhum outro há. No céu, na terra e debaixo da terra, nenhum outro há. O escriba falou, é com verdade que você disse que há um só Deus. A palavra verdade, irmãos, ela é o oposto de fingido. Ela denota aqui nesse trecho, veracidade, realidade, sinceridade, exatidão, integridade, confiança e propriedade. Você vê como o escriba conhecia as escrituras, irmãos. E ele falou, o Senhor falou com verdade. 33. E amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Irmãos, ele realmente conhecia as Escrituras. Porque o Senhor fala isso no Velho Testamento. Que o amor é melhor do que holocaustos e sacrifícios. Lá em 1 Samuel, inclusive nós estamos vendo no estudo bíblico, 1 Samuel, irmãos, capítulo 15, versículo 22, fala assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto o que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o melhor que a gordura de carneiras. Nós temos falado muito ultimamente da palavra obedecer, irmãos. Obedecer o quê? Os mandamentos. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os traria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Oséias, deixa eu ver se é isso, irmãos. Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E mais um versículo só para fechar. Miqueias, também 6, do 6 ao 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo de pecado da minha alma? Ele declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A palavra misericórdia aqui, que é cheved, quer dizer amor
infalível, ternura e fidelidade. Então, pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Continuando, Marcos. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não está longe do reino de Deus, e a ninguém mais ousava interrogá-lo. Mateus 22, 40, que é o mesmo texto, ele termina dessa maneira. Termina assim, destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, dependem a lei e os profetas. A palavra dependem quer dizer, estão pendurados. Então, todos os outros mandamentos estão pendurados no amor a Deus e no amor ao próximo. Sem isso, desaba tudo. Sem o amor, nada funciona. Como podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Segundo as Escrituras, obedecendo. Não é isso, Carlos? Obedecendo. Obedecendo aos seus mandamentos. Os fariseus dividiam as leis em maiores, mais importantes e as menos importantes, e eles falavam que as maiores eles podiam guardar e as menores nem tanto. Eles eram opcionais, essas leis, mas quando o Senhor destacou esses 2 mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele não quis diminuir os outros. Mas ele mostrou que o cumprimento desses outros era influenciado justamente por você amar ao próximo e amar a Deus. Outra coisa interessante é que no verso 30 e 33, o Senhor fala assim, Deus pediu não somente o amor do coração, da alma, do entendimento e forças, mas um amor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Irmãos, não é uma palavra desperdiçada na Bíblia, irmãos. Ame de coração, de alma, de todo. Isso aqui é tudo. Deus mostrou aqui que Ele é tremendamente exigente nessa questão, irmãos. Ele não quer uma manifestação de amor parcial, meia boca, da boca para fora. Nada satisfaz Deus a não ser o amor total de cada parte completa de todo o nosso ser. E vou repetir essa frase. Nada satisfaz a Deus a não ser o amor total de cada parte que contempla todo o nosso ser. Os religiosos ali, eles cumpriam, políticos, cumpriam os mandamentos, tradições, mas sem amor e sem Deus. E hoje, irmãos, muitos cristãos, a gente faz muita coisa. Serve, campanhas, ofertas, enfim, muitos serviços. E às vezes a gente não consegue encontrar a plenitude da bênção do Senhor. E às vezes a gente fica triste, mesmo servindo o Senhor. Eu me lembro que no passado, era reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a vida inteira, semana inteira era buscando o Senhor, mas tinha alguma coisa errada naquilo. Porque não adiantava, era fardo, cansava. Por quê, irmãos? É consequência do pecado, da falta de amor ao Senhor e ao próximo. Amar não é fazer coisas. Não é só fazer coisas. Fazer por fazer, apenas cumprir um compromisso. Fiz a minha parte, agora eu mereço a bênção do Senhor. Não é assim, irmãos. 1 Coríntios 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha,
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Que tipo de serviço eu tenho feito ao Senhor? Que tipo de obra eu tenho feito para o Senhor? Né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, só para aparecer? Irmãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo. O Senhor está provando isso hoje na gente. E naquele dia isso vai passar pelo fogo. E aí, o que permanecer, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu aprenda a amar o Senhor, que eu seja obediente aos mandamentos do Senhor. Eu preciso amar não com palavras, mas com atitudes, com obras, com compromisso. O verdadeiro culto é fazer a vontade do Pai. O verdadeiro adorador é aquele samaritano que socorre aquele assaltado quase morto na estrada. O verdadeiro adorador é aquele que dá de beber ao sedento. O verdadeiro adorador é aquele que tem compaixão do aflito. Mateus 25, do 35 ao 40. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntando o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amar ao próximo. Quem é o meu próximo? Minha esposa, meus filhos, meus netos, meus parentes, os irmãos. O Senhor nos colocou junto para amarmos uns aos outros. Aprendemos a ter paciência, aprendemos a ter carinho, aprendemos a consolar e sermos consolados. Por isso estamos juntos. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. A palavra novo quer dizer nunca usado, primeira vez. Não é reformado, não é meia boca, não foi pintadinho, é novo. Novo mandamento. Deixa para trás o que é velho. Deixa para trás as tradições. Deixa para trás. Senhor, dá um novo coração. Senhor, dá um novo coração. Amar a Deus, perdão. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o nosso entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Mas esse é o grande e único mandamento. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que nós possamos aprender realmente essa questão do amor. Amém, irmãos?